Então, pessoal, agora nessa última parte a gente vai falar isso no Saiba Mais sobre uma planta que ninguém dá muito por ela, mas ela tem funções importantes, principalmente nos rios, mares, né, e oceanos de modo geral, que são as algas marinhas, né? Ou as algas que encontramos nos rios. Elas têm, né, a função, assim como as plantas, né, terrestres, ela tem a função de purificar o ar. As algas ela tem essa função na água, né, de purificar, deixar a água mais límpida, né? Mais clara, mais nutritivas para os animais aquáticos, tá? E quem achou que ia vir aqui ficar à toa, né? Mas não vai, que tá aqui tem que trabalhar, tem que botar a mão na massa. A gente vai começar a ler aí o Saiba Mais, aonde a gente vai falar sobre as algas, né? Um pouquinho mais de informação para vocês, tá bom? Vamos lá? Algas pluricelulares vegetais sem órgãos especializados. As algas e o meio ambiente. As algas oferecem importantes contribuições ao meio ambiente. Tanto as unicelulares quanto as pluricelulares realizam fotossíntese. Elas são responsáveis por mais de 70% do gás oxigênio liberado diariamente na Terra, principalmente as unicelulares flutuantes, que fazem parte do chamado fitoplâncton. Então, muito bem. Aê! E o que a gente vê aí, pessoal? Que, né, essas algas, elas têm papéis fundamentais para os seres, né, que vivem em água, que são os animais aquáticos, e que às vezes, né, com excesso de poluição, de esgoto que é colocado na água, a gente fala assim, joga ali, né? Não tem problema sim, né? A vida aquática fica comprometida porque a água fica poluída, né? A gente vê muito aí na televisão falando sobre uma planta aquática dos rios que nós chamamos de gigoga, tá? Deixa eu ver se tem aqui uma foto dela. Não, não tem. Mas tem um videozinho, daqui a pouco a gente vai ver falando sobre as algas, que eu acredito que tem essa gigoga. Então, essa gigoga, ela cresce em demasia, por quê? Ela é muito utilizada para... Quando ela está em excesso, mostra que ali o ambiente está muito poluído, que ela existe ali em determinado lugar, determinada área, mas quando a gente vê esse excesso, é porque ela se multiplica muito rápido por causa da poluição daquele determinado lugar, tá? Então ela tem ali sua função para poder limpar a água, só que porém, quando ela se manifesta em grande proporção, em grande quantidade, é sinal que ali também existe uma grande contaminação, uma grande poluição, tá? A gente vai continuar lendo aí na página 51. Dessa forma, as algas são responsáveis em grande parte pela renovação do oxigênio do ar atmosférico e do que se encontra misturado na água, que é necessário aos seres aquáticos aeróbicos. Além disso, as algas constituem a fonte mais importante de alimento, direta ou indiretamente, para a grande maioria dos seres vivos aquáticos. Vamos marcar aí esse parágrafo que é importante, tá? Agora, além, né, de fazer todo esse trabalho de limpeza e purificação, né, da água para os seres aquáticos, as algas também elas são utilizadas de várias maneiras, né? Na alimentação, para a produção de produtos de higiene, como shampoo, cremes, né? É também utilizada na alimentação. Então a gente vai ver aí a utilidade delas. Algas úteis. Certas algas marinhas pluricelulares são excelentes fertilizantes. Há um exemplo disso, uma feofícia, que é um exemplo de alga e depois de ressecada e moída, oferece um adubo muito rico em sais minerais diversos.
misturadas ao solo, essas algas o enriquecem com substâncias necessárias à vida das plantas. Em certos países, como no Japão, por exemplo, algumas algas são muito usadas na alimentação humana. Nos restaurantes de dieta macrobiótica é comum o consumo de algas. As algas podem também ser empregadas na indústria como fontes de alginatos, muito importantes, especialmente na indústria de alimentos, como por exemplo, para dar consistência em sorvete. Viu? Você sabia que o sorvete que você gosta tanto tem lá uma substância à base de alga? Acredito que não, né? E na fabricação de cosméticos, como sabonetes, pasta de dentes, shampoos, dentre outros. As algas vermelhas do gênero Gelidium fornecem uma substância chamada agar, que é aproveitada como matéria-prima para remédios, laxativos e gomas. O agar é muito utilizado também em laboratórios e em faculdades, como meio de cultura para o desenvolvimento de micro-organismos. O agar foi usado na Grécia Antiga, olha quanto tempo, hein? Como produto rejuvenescedor, para deixar a pele mais nova. Tem a idade, mas não tem a pele de acordo com a idade, está sempre mais jovem. E hoje vem sendo usado na cicatrização de queimaduras. Olha aí que importante, né? E às vezes a gente não tem essa noção, do quanto ela é importante para a gente, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Fechando aí, vamos usar o marca-texto porque é importante. Qual é o nome do processo realizado pelas plantas em que há troca gasosa contrária da fotossíntese? Então, a gente está falando aí da respiração, que é o processo contrário da fotossíntese. Marcadinho, já volto, tá bom? Que a gente vai passar com a parte prática dessa atividade de hoje.